Roller Skaters, tudo bem com vocês? Eu sou o Richard e sejam muito bem-vindos ao meu canal Helpeando. Bom pessoal, eu ando meio sumido, mas quem me acompanha nas redes sociais sabe o porquê. Minha vida tá uma loucura, mas eu tô gravando na medida do possível, tô sempre estudando pra trazer conteúdo pra vocês. Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente dos vídeos habituais que eu venho gravando pra vocês, tá? Mas o vídeo de hoje é muito importante pra você, patinador quad. Eu vou explicar pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre rodas de patins quad. Então se você quer saber tudo de maneira clara e descomplicada, vem comigo que esse vídeo é pra você. Pra entender bem sobre rodas, você deve saber que ela tem três características principais. A primeira é a dureza, a segunda é o tamanho e a terceira é a espessura ou largura. Então para começar a falar das rodas aqui, eu vou começar falando da dureza dela. A questão da dureza das rodas, ela está relacionada diretamente ao local que você vai patinar. Se é em pista de skate, se é asfalto, se é quadra, se é rink de patinação e etc. Elas podem ser mais macias ou mais duras, são feitas de gel ou poliuretano, ou PU como é chamado, ou ainda os dois misturados, podendo ter mais ou menos aderência com o solo, ou seja, podendo grudar mais ou grudar menos. As rodas mais macias são perfeitas para pisos irregulares e asfalto, pois elas não travam nas pedrinhas e passam por cima de pequenos obstáculos. Porém, elas tendem a grudar um pouco mais, então elas acabam desgastando um pouco mais rápido, mas não é tão radical assim, tá? Elas duram bastante. As rodas mais duras, elas são ótimas para pisos lisos, porque elas correm mais, elas têm menos aderência, ou seja, grudam menos no chão, e elas te dão mais velocidade. Manobras de giro, por exemplo, elas ajudam bastante, porque como elas deslizam no chão, isso te ajuda bastante a executar essas manobras que exigem que você arraste a roda no chão, por exemplo. Porém, elas não são indicadas para asfalto, pois trepidam muito, correm o risco de quebrar em alguns casos, dependendo do material que é feito, e travam facilmente. Numa pedrinha ela trava, então o risco de você cair é bem maior. Ah, Ricardo, então quer dizer que eu não posso comprar uma roda macia para o piso liso? Não, não é assim. Você pode comprar uma roda macia para o piso liso, não tem problema. O que acontece é que determinadas manobras ou determinados movimentos que você precisar fazer, você pode ter um pouco mais de dificuldade. Imagina só você com uma roda macia de 78A no asfalto querendo fazer o currupio. Você vai conseguir, eu consigo, sem problemas. Só que assim, você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque elas vão grudar mais no chão e você não vai conseguir girar tanto como você conseguiria girar se estivesse numa quadra de piso liso com uma roda dura, entendeu? Lembrando que não é impossível, você consegue. Como eu falei, você só vai ter um pouco mais de dificuldade, mas não é impossível, eu aprendi tudo no asfalto, então não tem essa. A dureza das rodas é medida em escalas, onde as mais comuns no mercado são a Shore A e a Shore D. Por isso, o Azinho ou o D do lado da dureza de algumas rodas quando vocês vão lá comprar, por exemplo, 78A ou 75D. Mas isso eu vou explicar daqui a pouco, beleza? Essa escala Shore A, que é a mais comum, varia normalmente de 78A a 103A, onde 78A é o maior grau de maciez e 103A é o maior grau de dureza. Em resumo, 78A é a mais macia e 103A é a mais dura. No geral, a escala de dureza das rodas ela é medida assim. Ou seja, quanto mais for aumentando, mais a roda vai ficando dura. Como exemplo de rodas no mercado com essas durezas, a gente tem, por exemplo, de 78A, as Moxigami, da marca Moxi, que não vende aqui no Brasil, que só vende lá fora. Mas também a gente tem as rodas da marca Rondar, que são muito boas, tá? Essas rodas, como eu falei, são indicadas para asfaltos e terrenos mais acidentados e irregulares. Como exemplo de uma roda de 83A, a gente tem a LED da Trashart, que é indicada aí para asfaltos e pisos pouco acidentados. Como 88A, a gente tem as Bullets da Radar Wheels, que são indicadas mais para pisos de madeira. Como exemplo de 95A, nós temos a Track Attack da Atom, que já é um pouco mais dura para pisos lisos. Como 97A, nós temos as Moxi Trick, que são indicadas aí para pistas de skate, skate parks, porque elas correm mais. E de 101A, Zombie aí da Shore Grip, que são rodas extremamente duras, que é para vertical, etc. Existe outra escala de numeração que é diferente dessa que a gente está habituado a ver, que é a escala de numeração D, Shore D, que eu falei lá atrás. Nessa escala a gente pode ver que tem algumas rodas que tem dureza de 75D, 83D. Se você ir lá no site da RAI, você vai ver isso que eu estou falando. Essa escala ela varia de 35D a 85D. Sendo 35D a roda mais macia e 85D a roda mais dura. Ah, Ricardo, mas o que significa esse D e qual a diferença do A para o D? Falei lá atrás, o A e o D representam o tipo de escala em que a dureza das rodas são medidas, correto? Beleza, mas a diferença entre o A e o D tá no material que é utilizado para a fabricação dessas rodas.
Nas rodas que são medidas na escala Shore A, os materiais utilizados para sua fabricação são materiais mais moles, como o elastômetro, por exemplo. E nas rodas medidas na escala Shore D, são utilizados materiais mais secos e mais duros na fabricação dessas rodas. É por isso que algumas pessoas dizem que as rodas Extreme da Rai, aquelas verdinhas, não aparentam ser tão macias como diz ser, entendeu? Mas a diferença pode ser que esteja aí na utilização do material na fabricação, visto que o material utilizado na fabricação dela pode ser um material um pouco mais seco e mais duro, né? Lá diz que é um gel, lá no site, se não me falha a memória, diz que é feito de um gel importado, mas pode ser um gel que seja diferente desse que é usado nas outras rodas, né? Porque realmente é notável. As rodas de 78A são mais macias do que a roda lá Extreme da Rai, que eu não lembro a numeração agora, tá? Mas assim, as rodas Extreme são muito boas. Eu já experimentei e gostei muito. Elas só realmente são um pouquinho mais duras, mas isso não impede que você ande no asfalto, né? Não tem problema, entendeu? Então vamos resumir o que a gente já falou até aqui. Rodas mais macias, asfaltos e pisos irregulares. Rodas mais duras, quadras e pisos mais lisos. Então galera, a segunda característica sobre as rodas que eu vou falar para vocês agora é o tamanho. O tamanho das rodas de patins quad, eles são ligados diretamente à velocidade e à estabilidade do patinador. As rodas mais altas, elas te deixam mais distantes do chão, ou seja, elas vão exigir um pouco mais de habilidade e um pouco mais de equilíbrio para que você consiga controlar os patins. Porém, elas te dão mais velocidade na hora de patinar. E no caso da patinação de rua, principalmente, elas passam por cima de pedrinhas de maneira mais fácil. Assim, evita que você leve algum tombo. Já com as rodas menores, você fica mais próximo do solo. Então você tem mais estabilidade com patins e um melhor controle deles. Porém, você tem menos velocidade. Ou seja, você vai ter que fazer um pouco mais de esforço para andar mais rápido. Lembrando que rodas menores são excelentes para quem está começando na patinação, pois você tem mais estabilidade e menos velocidade, que para você que está aprendendo, isso é essencial. O tamanho da roda é medido em milímetros, variando de 54 milímetros a 65 milímetros. Ou seja, como eu falei lá atrás, rodas menores te dão mais estabilidade, porém menos velocidade, e vice-versa para rodas maiores. Pegando algumas rodas como exemplo no mercado brasileiro e no mercado gringo, nós temos rodas de 54 milímetros da Rondar. De 58mm nós temos a Estilos da Rai. De 60mm a gente tem a Extreme da Rai. De 62mm nós temos as rodas da marca Rondar. De 65mm a gente tem os Moxigami da marca Mox, que não vende aqui no Brasil, infelizmente. Então, você precisa saber sobre o tamanho de rodas, é que isso vai influenciar na sua velocidade e na sua estabilidade. A terceira e última característica das rodas é a espessura ou largura, que é a área de contato que a roda tem com o solo. Boa parte das rodas que vendem no mercado brasileiro e estrangeiro, a maioria, eu diria aí 80%, tem uma área de contato com o solo de 32 a 34 milímetros, que é mais ou menos o padrão. As suas rodas, elas não podem ser muito estreitas, porque se forem muito estreitas, o seu patins pode virar literalmente, facilmente, e assim você machucar o seu tornozelo. Imagina só, uma pequena área dela tocando no chão. Outrora, você não pode colocar rodas muito largas, porque senão você vai ter muita área de contato com o solo grudando ali no chão, e isso vai te prender muito no solo, além de atrapalhar algumas manobras como o giro, por exemplo. Imagina só, no giro você precisa levantar um pouco a roda. Imagina só você levantar uma roda muito larga para girar. Claro que não é impossível, mas exige um outro tipo de habilidade. A área de contato da roda, ela tá ligada diretamente ao nível de estabilidade que você precisa ter no solo, ou seja, o quanto estável eu preciso ficar no solo, o quanto eu preciso ficar equilibrado, entre aspas. Isso quer dizer que rodas mais largas te dão mais equilíbrio no solo, pois a área de contato delas com o solo é muito maior. Nos jogos de roller derby, por exemplo, essas rodas de perfil mais largo, elas são muito comuns, porque as atletas e os atletas, eles têm que ser mais equilibrados, porque eles levam muitos tombos e tem muitos arranques no jogo. Então essas rodas são ideais para ele. Então basicamente o que você precisa saber sobre a largura das rodas é que você não pode comprar rodas muito finas para o seu patins, senão você vai ter muito pouca estabilidade, seu patins pode virar, e nem comprar rodas muito largas para o seu patins, porque senão você vai ter muito área de contato com o solo e isso pode te atrapalhar em alguns movimentos. Mas para as modalidades de roller derby e rock, elas são perfeitas, tá? Não significa que você não pode comprar uma roda larga para andar na rua. Claro que você pode, não tem problema, como eu falei, você vai conseguir andar tranquilo. Talvez exija um pouco de esforço em alguns movimentos,
outras habilidades, mas isso não atrapalha muito, entendeu? É só mesmo para você ter uma noção do que isso significa na patinação. Pessoal, essa foi minha explicação sobre rodas. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Se você tem alguma dúvida com relação a alguma roda, posta aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, pelo amor de Cristo. Não esquece de se inscrever e principalmente não esquece de compartilhar com as outras pessoas para que elas entendam também e a gente dissemine e a gente espalhe o conhecimento, entendeu? Mais pra frente eu vou trazer vídeos de review falando dessas rodas aqui que eu tenho atrás de mim, tá bom? Moxigami, Energy, Raider, Bullet, enfim, vou ver se eu consigo aí, tá? Então é isso, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!